do ataque às urnas eletrônicas, né? O presidente da República todos os dias dá a entender que não vai respeitar o resultado, que não confia nas urnas, porque ele está com medo de perder as eleições. Então, acho que esse é um ponto. Em relação à questão das mulheres, tem um caso que me doeu muito, que foi, há um projeto de várias deputadas da Câmara, eu sou uma das autoras, pela distribuição de absorventes. Você falou bastante. O Bolsonaro vetou esse projeto, fez chacota, falou que era para eu pagar o projeto, ficou incentivando toda a militância dele para me atacar. A gente derrubou o veto. E agora eu acabei de fazer uma representação porque ele não está implementando a lei dos absorventes. Tem menina que perde aula 1 mês e meio de ano, 1 mês e meio por ano por não ter absorvente. Então, assim, eu tenho muitos exemplos. Tiraram um recurso de combate à violência contra a mulher. Essa circulação de armas todas, eu vi um estudo hoje que eu achei absurdo. A gente está diminuindo o número de feminicídios no Brasil, pouco a pouco. Agora, quando a gente olha para feminicídio, morte, algum ex-parceiro, algum homem matou uma mulher de uma relação próxima, aumentou o número de feminicídios em que se usou arma de fogo. Ou seja, tem um impacto nas mulheres também. E aí, em relação a... Acho que talvez a minha principal diferença... Mas essa pesquisa tem, por exemplo, a quantidade de mulheres que conseguiram se defender graças ao fato de terem arma de fogo? Vamos falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. Eu vou voltar, porque o que você está falando vem de um lugar de não entender a realidade. Eu queria morar no Brasil em que vocês moram. Eu venho da periferia de São Paulo, minha família mora em uma ocupação. Vocês descrevem um Brasil que parece que a gente está voando, que a gente virou a Noruega. O Brasil que eu conheço é um Brasil em que as pessoas ao meu redor foram despejadas de suas casas, em que pessoas próximas, parentes, mães de amigos, ficaram desempregados. É um Brasil de 30 milhões de pessoas passando fome. É um Brasil com 5 mil pessoas, 5 mil crianças em situação de rua aqui em São Paulo. É um Brasil que ficou mais miserável. É um Brasil com inflação alta, com desemprego alto. E aí, quando eu olho para pessoas do governo como você descrevendo a economia, eu acho tão ofensivo, porque do lugar de onde eu venho a vida só piorou. Na periferia a gente acha que as coisas vão melhorando, né? Minha casa no começo era uma parede e uma lona, hoje tem 4 andares. Bom, mas não ia ser breve a manifestação? Não, mas ainda assim foi mais curta 40 que a sua. assuntos. Eu só vou anotar, a gente fala na hora que você quiser, mas a gente tem que falar da questão de feminicídio de armas, o que você falou. Mas vamos falar uma coisa aqui cada vez. Qual assunto você quer? Não, vamos pegar uma coisa de cada vez. aqui. Vamos de trás para frente. Economia. Vou pegar o de trás para frente. É inequívoco. O que faltou, depois você anota e... Não, anotei aqui. Mas vamos falar um assunto cada vez, senão não dá. A gente juntar 20 assuntos claro, aí... Vamos por vez. Enfim. E ó, você listou 20, eu consegui rebater, hein? Não, Se quiser, eu te dou um papel também. não precisa, eu tenho memória boa. Boa, então Vamos primeiro para a economia. O mundo inteiro está passando por um problema grave de desabastecimento, consequentemente inflação alta, aumento do preço de combustíveis, aumento do preço de alimento. A Europa, queridinha da esquerda caviar brasileira, acabou de autorizar o plantio em quaisquer terras agricultáveis no continente, com medo de passar fome. Os Estados Unidos autorizou o plantio dentro de unidades de conservação, com medo de passar fome. O Brasil, ao contrário senso, é o país que fornece alimento para todo mundo, graças ao nosso agro, que é diuturnamente atacado. Muito bem. A nossa economia caiu, lógico. Os outros países caíram muito mais. Os Estados Unidos está tendo a maior inflação dos últimos 40 anos. A Europa acabou de dizer, a chefe da Comunidade Europeia, a Ursula von der Leyen, acabou de fazer uma coletiva dizendo é a maior inflação dos últimos 60 anos na Europa. A Europa está sem água, a Europa está sem ar-condicionado, a Europa está sem gás, a Europa está sem um monte de coisa. Ou seja, quando você fala o Brasil tem inflação, sim, mas proporcionalmente muito menor do que a dos outros países, graças a um trabalho contracíclico que foi feito no início da pandemia e um modelo de redução, obviamente, dos custos elevados que é do Estado. Muito bem. Quem está dizendo isso? Todos os economistas do mundo inteiro. Ou seja, que o Brasil foi um dos que menos caiu, caiu 4,5% o PIB com a pandemia. A Inglaterra caiu 9% o PIB, o dobro do Brasil. O Brasil é um dos que mais rápido está crescendo. Já é a terceira vez que o FMI revisa para cima o PIB brasileiro de 2022. Já está, acho que 2,7% como previsão. Né? Então, a turma que joga contra e torce para ser contra, dizia, não, o Brasil não vai crescer nem 1% esse ano. Aí depois disseram, não, talvez cresça 1%. Ah, não, o Brasil vai crescer no máximo 1,5%. 2, agora 2. Agora 2,7. E é capaz de crescer ainda mais.
Isso quer dizer que as pessoas não têm problemas nas periferias brasileiras? Claro que não. Até porque o dinheiro que poderia ir para habitação no passado, o PT roubou. Está indo para o orçamento secreto. Não está indo para o orçamento secreto. É claro que não. Imagina, são 513 deputados. Acabou com faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Desculpa, não é verdade. Eu entendo, conheço muito desse aspecto. Qualquer pessoa pesquisa no Google faixa 1 Minha Casa Minha Vida. Não tem nada a ver. Imagina, você falou uma coisa totalmente absurda, que cada deputado recebeu 500 milhões de reais do orçamento secreto. Pesquisem no Google, orçamento secreto, deputado, vezes senador. 500 milhões, dá mais que o orçamento do Brasil inteiro. Só os mais influentes que receberam. Eu não falei que todos receberam. Inclusive, eu nunca recebi um centavo de orçamento secreto. São só os líderes do Centrão mais, assim, agarrados ao governo. Imagina, que receberam 500 milhões. Mas mesmo que fosse 500 milhões. É dinheiro para o parlamento. Olha a diferença que há. É orçamento público, desculpa, tá lá o dado. Você pode mentir quanto você não quiser. Não é mentir, é verdade. Pega lá. Me diz um que recebeu 500 milhões, que eu vou te dizer que você tem razão. Todos os líderes do governo na Câmara e no Senado. Então pega aí a lista, pode entrar agora aí no portal da Transparência. Se tiver um sequer de 500 milhões... Tem como pesquisar quem recebeu o orçamento secreto. Então vai dar um que recebeu 500 milhões. Dá o nome de um. É só pesquisar. Dá o nome de um. Não cabe a mim trazer aqui. Não, um só. Pega todos os últimos líderes. Não tem nenhum. Eu estou te dizendo, não tem nenhum. Nenhum recebeu Arthur 500 Lira, milhões. Ciro Nogueira, não todos recebeu eles, 500 milhões. A 500 milhões no orçamento secreto. Imagina 500 milhões que é orçamento secreto. Bitar. Isso é um... Só para perguntar de leigo mesmo, tem como rastrear quem... Claro, o orçamento não é secreto coisa nenhuma. Tem como? Claro que tem. Tanto tem que o orçamento não é secreto. Eu vou pedir pro pessoal das minhas redes colocar no story nesse momento o link. Aí vocês digita o nome do deputado e do senador e olha quanto que ele recebeu. Tá bom. Porque se tiver um de 500 milhões, vamos citar aqui. Tem um só. Os então, líderes, eu acabei de falar. Vamos ver. O Arthur Lira chegou isso não é coisa do governo. Quem fez isso... Vamos lá, mas vamos ser honestos intelectualmente. Quem fez isso foram os deputados. Não tem de 500 milhões. Mas